Vamos ler a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, não é? Vamos ler do verso 11 ao verso 18. Verso 11 ao verso 18. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. A coisa não estava boa não, né? Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Contudo, continuavam sendo tratados como filhos, não é? Dilatai-vos também vós. Vocês também têm que se dilatar. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Que vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas vivificar a palavra em nossos corações, de acordo com a nossa necessidade. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Um colega me disse assim: tem mais de 10 anos que o senhor só prega sobre casamento. Tá bem. A Bíblia toda, de uma capa na outra, é casamento. Depois da salvação, o assunto é casamento. E o que nós estamos esperando é exatamente um casamento. De Cristo vindo nas nuvens e a noiva indo ao seu encontro. Agora, para antecipar, esse versículo 14, preste bem atenção, moças e rapazes, mesmo as senhoras e os varões, não é? Se eu fizer isso, eu serei vitorioso. Se você fizer isto, você será vitoriosa. Você grifa de vermelho, por exemplo. Não é tinta, não. Tem esse lápis que tem uma ponta azul e outra vermelha, grosso. Cada crente devia ter um lápis daquele em casa. E ler a sua Bíblia com aquele lápis na mão. Não é de tinta, não. É lápis. Porque você marca. Uma caneta que não borra, principalmente tinta preta, ela não borra tanto quanto a azul. Para você fazer as referências, anotar as referências. Mas, às vezes, nós rabiscamos a Bíblia assim, parece que é só para dizer que a Bíblia está rabiscada. Não, não é isso. Talvez você pode ter só uma, duas, três, quatro marcas na Bíblia. Mas dessa aqui eu não saio. Quando for chegar para mim esse momento, essa aqui é a minha regra. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Vamos começar por aqui. A fidelidade caracteriza-se perfeitamente pela obediência. Por sua vez, inspirada, proporcionada pela revelação. A pessoa que não é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo por revelação, ela não deve ser, para quem grife-se aqui de vermelho, um alvo de casamento, de sociedade, de associação, de presa. Casamento é se prender, é casar-se, é conjugar-se. Casamento é uma sociedade, é uma união, é uma combinação, é uma harmonia entre duas pessoas de sexo oposto e que vão viver com a mente em comum, se é que querem ter harmonia, se é que vão ser felizes. Se você se casa com um homem que não é dizimista, você está se casando com um infiel. Aí já vamos abreviar, porque palestra, quando eu olho ali, o relógio já faz assim. Não estou pregando dízimo. O irmão Branham não falou muito sobre isso, ele disse, um cristão é dizimista e acabou. Segue em frente. Agora, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Tem muito como a moça saber, como eu disse aqui com o irmão Silas, já dissemos em outras palestras, de conhecer realmente, vamos deixá-los lá de fora, se aquele rapaz é criterioso nas mínimas coisas, se ele é fiel no mínimo, porque essas coisas são o mínimo. Tanto que a pessoa não vai para o céu porque é dizimista. O dízimo não salva ninguém. Pode condenar, mas salvar não. Tem muitos dizimistas no inferno. É o caso de cabelo longo, vestido longo. Vai se encontrar muitas mulheres de cabelos compridos, vestidos compridos, nunca racharam a saia no inferno. Mas você não vai encontrar tais nos céus. A diferença está exatamente nisso. Você vai encontrar muitos dizimistas no inferno, mas você não vai encontrar um que não tenha sido fiel ao Senhor nesse mínimo lá nos céus. O irmão Branham, quando quis devolver o dízimo de uma viúva muito necessitada, aquela mesma voz que falava para ele do câncer, da ressurreição, disse para ele, não tire a bênção da minha serva. Não tire a bênção da minha serva. Então, por aí você, não é só o homem, a mulher também. Hoje, principalmente, é difícil uma moça que não ganha o seu dinheirinho. Começa por aí a infidelidade, a fidelidade e a infidelidade. Apenas um exemplo. Agora, você mesmo pode ampliar. Você, quando passa o tempo, e você já está vivendo a experiência daquelas desobediências, as consequências daquilo, é que você vai entender realmente a Bíblia está certa, o profeta está certo. Mas agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar
purgar na carne o resto da minha vida e levar inocentes a sofrerem o grande mal de um lar dividido. Eu quero ver aqui com os irmãos sobre essa sociedade. Porque Paulo diz aqui, por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você precisa entender que quem não recebeu a luz do entardecer está em trevas. É porque realmente quem não tem a revelação está em trevas. E por outro lado, a hora mais difícil de se dirigir é o entardecer. Porque está escuro e a luz, às vezes, não é suficiente. Quem viaja em estradas no entardecer já sabe do que eu estou falando. É uma coisa difícil. Então precisa ter a devida perícia, a devida experiência, a devida prudência. Quando eu vou deparar com determinados casos individualmente, eu até havia notado aqui, quando estou no momento do atendimento no escritório, é um sacerdócio. Isso não deve ser cortado com linha telefônica. Preste bem atenção, os meus assessores. Não deve ser cortado com linha telefônica, não se deve bater na porta e ir entrando. Porque naquela hora, essa semana mesmo, uma família viu isso. Eu estava com uma opinião, mas nós vamos conversando e tem que demorar às vezes. O assunto às vezes é pequeno, mas você tem que demorar, até que desça a luz. Quando desce a gente vê. E às vezes a gente está naquela linha, aquela hora, vem uma outra coisa e pode cortar aquela linha. Aquilo é determinante. Não, agora eu tenho que até ratificar e orientar melhor. Quer dizer, o interfone ali, né? Não, por favor, deixa eu ligar mais tarde. Porque, por outro lado, irmãos, está acontecendo às vezes, entre parênteses, deixa eu dar só uma saidinha aqui, diga-se de passagem, né? Que eu estou no atendimento e às vezes a pessoa quer atendimento por telefone. Quando eu estou atendendo outra pessoa ali, num caso que está no ápice da coisa. Aí eu fico dividido. Aí fica custoso. Não é certo? Porque todos dois precisam de uma concentração, precisam de uma iluminação, precisam de uma orientação, tanto um como o outro, o que está telefonando. Aí eu fico dividido. Então, quer dizer, é a questão apenas de compreensão, não é? Eu acredito que qualquer irmão que telefonar, por necessidade, é claro, porque o certo é vir ao escritório, porque não pôde, não é? Alguma emergência, alguma coisa, então vai entender se for coincidir naquela hora. Mas por que eu entrei nisso? Fechei o parênteses. Por quê? Porque depois que a gente ensina assim, Paulo disse lá em Atos capítulo 20, eu estou livre do vosso sangue. Por que eu estou livre do vosso sangue? É porque eu vos ensinei todo o conselho de Deus. E às vezes você depois chega em mim, eu não posso fazer nada. Às vezes eu tenho dito, irmão, irmã, eu não posso fazer mais nada do que aquilo que foi feito na plataforma.
Eu não quero lançar em rosto, dizer, olha, você desobedeceu, agora o problema é seu. Não. Eu vivo essa situação para saber compreender também a sua. Eu quero te ajudar. Você não me procurou quando foi. Você não procurou nada. Mas agora você precisa de mim. E eu entendo isso. Porque é como alguém, outros dizem até bem intencionadamente, não vá ocupar o pastor com isso, ele já tem muito. Não, senhor. Não, senhor. Há coisas que é só o ofício sacerdotal que pode resolver mesmo. Não tem esse negócio, não. Você não vai lá no escritório dar testemunho para mim, contar sonho, alongar a conversa, contar experiências, outras coisas. Não é um papo que você quer bater comigo. E quando a coisa é necessária mesmo, não me cansa, não cansa o pastor. Porque é uma necessidade que carece do ofício. Compreende? Então, o que eu quero dizer, eu abro passagem, abro parênteses, né, fecho parênteses, é o seguinte, que naquela hora eu fico tranquilo, porque tem coisas que você está fazendo voluntariamente, conscientemente. Conhecer, você conhece. Por quê? Como é que uma moça pode começar um namoro com um descrente? Se é que ela é revelada. Não tem como começar. Como é que um rapaz começa um namoro com uma moça que não é da mensagem? Ele não tem como começar. E tudo depende do começo. Ah, mas a irmã fulana conheceu o irmão fulano, foi lá. Essa não é regra. Se Deus fez uma vontade permissiva com um, teve vontade permissiva, não perfeita, e depois até aperfeiçoou aquela vontade dele, é pela sua soberania. O profeta diz, você tem que ficar com o que está escrito. Agora, a soberania dele faz coisas que eu não entendo e que a sociedade nenhuma vai entender. Então, é preciso ter uma consciência real do que é casamento. É se prender a um jugo. É ser presa. É ser preso. O irmão Branham disse que aquele rapaz que chegou na igreja, tinha 2 anos na igreja, ele disse que ele era novo convertido. E a moça que foi se casar com ele, disse, ó, você é novo convertido. 2 anos. Aqui é 2 meses. 1 mês. 3 dias. Ou já vai se batizar para... Né, Ela tinha tanta luz sobre o assunto que ela diz, olha que você pecar lá, você não precisa... Ela não tinha nem direito de cobrar dele. Você vem, eu te perdoo. Em outras palavras, ela está dizendo, você mesmo não sabe realmente se você vai enfrentar isso para o resto da vida como vitorioso. Mas veja aqui, toda palavra tem um sentido amplo. E aqui nós vemos que casar, aliás, sociedade, eu peguei o termo sociedade. Sociedade. Casar é associar-se. Paulo disse, porque que sociedade? Agora, isso não é só no casamento, em outros tantos setores da vida, não é? Mas esse é o principal. Agrupamento de seres que vivem em estado gregário. Vamos dizer, congregados. É uma sociedade humana que
faz com que um passe a sentir o calor do outro. Assim vivem as abelhas em sociedade. É conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, seguindo normas comuns. Eles fazem uma propaganda assim, diverge nisto, diverge naquilo, diverge nisto, diverge naquilo, mas pelo menos nós temos isso em comum: cigarro. Essas coisas não acontecem por acaso, você sabe. Conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, sim, seguindo normas comuns. Pelo menos isso nós temos em comum: vestir da mesma forma, como é que chama? Coto, sei lá como é que é. É bermuda, é short, calça esporte, saia rachada, cortar os cabelos, pintar a cara, as unhas, tudo em comum. Beber a cervejinha, nós temos isso em comum. Fumar um cigarrinho, nós temos isso em comum. O irmão Branham disse: eu posso divergir de Meda comendo torta de maçã. Ela gosta de torta de cereja. Eu não sei, para mim todos os dois não tinha gosto, nem o da maçã nem da cereja. Mas ele gostava demais da torta de maçã. Eu falo que eu comi lá a torta de maçã. E a irmã Meda já gostava de torta de cereja. Quer dizer que isso não os separava. Eles não precisavam ter o paladar assim em relação à torta em comum. Entende? Não é certo? Mas são unidos pelo sentimento de consciência. Agora, veja como é que Paulo usou o termo sociedade. Consciência de grupo. Segue-se normas comuns. A norma da minha casa é essa. Você pensa que vai ser essa. Você acha que deve ser assim. A do jugo desigual pensa diferente. Não vai ter em comum. Acho que só isso basta. Eu não quero atravessar na frente de ninguém. Só tem uma coisa: não conte comigo, por favor. Tenha consciência disso. As pessoas que assumem, às vezes uma mulher casada vai ali, casa com outro homem, mas ela assume por sua conta própria diante de Deus, e não envolve a igreja, não envolve ninguém com aquilo, não leva ninguém a botar a mão naquilo, e vive por sua conta própria. Ela tem lá suas convicções com Deus e acabou, é o problema dela. Mas ela tem o bom senso de não pedir a mão de ninguém sobre aquilo. É até bonito. É até bonito. É digno até de louvor. Ela diz: tá bem, é assim, eu não suporto, não dou conta, e tem que me quer, e acabou, eu vou casar, mas só que tem uma coisa: eu não vou envolver ninguém, não vou pedir pastor para estar orando para mim, botar a mão nisso, nem nada, que Deus tenha misericórdia de mim. Pronto. Olha, a vida ela é sofrida, gente. Ela é sofrida. Não resta dúvida, a vida é sofrida. Essa criancinha já nasce sofrendo. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher
que separou-se do marido e ela tinha 2 crianças, novinhas ainda, parece que 5, 6 anos, sei lá, 7. E ela gostou de outro homem. Eu sei que aquele homem disse para ela: não, eu não estou disposto a criar filhos. O que ela fez? Ela botou os meninos dentro de um carro e jogou dentro de um lago. E inventou um negócio lá, que um homem fez um retrato falado de um homem que sequestrou ela e tomou os meninos, aquela coisa toda. Foi na televisão, fez aquilo tudo, aquele drama todo. Por fim, a polícia descobriu que foi ela mesma que havia matado os próprios filhos para poder se casar com outro. Veja que como é que o demônio faz. Que loucura. 2 crianças tão bonitinhas sendo sacrificadas, mas eu queria chegar ela lá. Eu ouço isso aí, eu vi aquilo, porque cada cena, cada coisa que eu vejo, eu tiro uma mensagem. Ficar dentro de mim, eu sei que aquelas crianças foram para os céus. A mãe cometeu uma estupidez terrível, loucura. Ninguém deve fazer isso aqui nesse chão. Não é só com filhos, não é com ninguém. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Isso foi um demônio que pegou ela. Deixou ela fora de si. Só tem uma coisa, que aquelas crianças estão salvas. O caso da Leide aqui, no SESI 137, que é a Leide, e depois Lei de Deus, né? Eu li no jornal, a manchete, Lei de Deus. Falei, é de Deus mesmo. Todo mundo pesaroso, todo mundo lamentando, porque a Leide morreu com o César. Eu disse, a Leide foi aos céus. Quando os anos passarem, os séculos passarem, tudo passar, se vai haver um agradecimento, se terá que haver agradecimento, aqueles meninos vão dizer, graças a Deus pela loucura de minha mãe. Graças a Deus. Essa é a contradição. Mas por quê? Em função dessa sociedade, desse tipo de sociedade que nós estamos enfrentando. Moderna. Grupo de indivíduos que vivem por vontade própria, sob normas comuns. Meio humano em que o indivíduo se encontra integrado, vai ter que se integrar. O profeta diz, você tem a mesma linguagem. Paulo diz, a mesma mente, o mesmo batismo, o mesmo Senhor. Você não tem como fazer certo tipo de companheirismo que envolva a parte espiritual com a pessoa que não tem a mesma mente, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Companheirismo com pessoas estranhas, não estou falando nem de casamento. Você não tem como fazer companheirismo com uma pessoa que não está no mesmo espírito. As aves da mesma plumagem voam juntas. Mas as que não são da mesma plumagem não voam juntas. Não tomam o mesmo rumo no crepúsculo da tarde. Porque elas não têm os mesmos habitats. Elas dormem de forma diferente, em regiões diferentes daquela bacia, daquela região. Então vejam,
A sociedade ainda é meio ambiente, né? meio humano em que o indivíduo se encontra integrado. O homem que não se encontra integrado dentro de casa, ele é infeliz, ele é incompleto, ele não foi realizado. A mesma coisa é a mulher. Porque suporta-se uma sala de aula por 2 horas, 3 horas, suporta-se um ambiente carregado ali, por força de circunstância, de trabalho, por 8 horas de serviço. Mas viver a livre escolha é totalmente diferente, irmão Dias. Você sabe disso. Pode ser pobre como for. Você tem seu reduto onde você é integrado. Você chega ali, você é respeitado. E endossando o que as mães e os pais ensinam em casa. A pessoa não sofre desprezo íntimo dentro de casa. Os filhos não se envergonham dele, não se envergonham dela. É aquela filha que mesmo casada dá a vida pela mãe, pelo pai, porque foi um sistema integrado. É aquele filho que é claro, ele deixa o pai e a mãe, e é certo, olha, até que por um pouco de tempo, gente, ainda passa. Mas o certo não é nora ficar suportando sogra, não. Você está matando sua mulher, viu? Você sabe muito bem quem é sua mãe. E ela não tem essa responsabilidade na Bíblia. Você devia ter dito para ela, então. Quando a coisa emana, flui naturalmente, por estarem no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo batismo, às vezes há noras que se achegam mais às suas sogras do que até às suas próprias mães. Mas aquilo acontece de uma forma natural, fluente, não circunstancial, imposta. As senhoras, meninas, moças reveladas, que elas discernem o espírito da mãe. O espírito da minha sogra é de Deus, é revelado, mas da minha mãe não é. E assim por diante. Mas dever escriturístico? Não tem. O certo é cada homem pensar na sua casa. Você viu aí a menina falando, não, eu não quero carro, não, eu quero a minha casa. Em primeiro lugar. Parabéns. E essa casa não pode virar carro nunca, hein? Essa casa não existe para negócio. Acabou. Se comprar outra, 2, 3, vai negociar a casa, tudo bem. Mas as outras, que é de negócio. Negócio até nobre, né? Comprar e vender casa, mas não a sua. Porque essa é dela, é dela. A casa é da mulher. Só vai vender se ela quiser. Sabe quando ela vai querer? Nunca. Eu tenho que fazer isso porque vem para mim, vem naturalmente. Você diz lá no tabernáculo que tem profecia. Eles entendem que profecia é falar a língua e eis. Não, isso não é a profecia. É meio humano em que o indivíduo se encontra integrado. Você quer ver? Viva sozinho. Você termina um aconchego gostoso, vai embora para casa sozinho, dormir sozinho, fazer seu próprio chá sozinho, acordar de noite sozinho, passar mal sozinho.
Tem que levantar de noite sozinho, com a cabeça doendo, ou tonto, para pegar algum remédio. Fica sozinho, para você ver. Vai lavar sua própria roupa, vai desejar uma coisa de noite, quando você perde o sono, desejar uma coisinha para comer. Gente, por que não dá valor nessa mulher? Por que não dá valor nesse homem? Por que não dá valor nessa mãe, nesse pai? Por que não forma uma coisa integrada? É onde você é senhor, é onde você é senhora. Lá fora é o velho, é a véia, é o bicho. Lá na sua casa, senhor, senhora. Apesar que o senhor e senhora já era, né? Mas vamos dizer um você carinhoso. O homem precisa da sociedade. Necessita. Ele precisa da vida em conjunto. Ele precisa da vida conjugada. O próprio Deus disse: não é bom o homem estar só. Ele morre prematuramente. Ele vai sofrer um infarto cardíaco. As suas artérias não vão suportar. É custoso. O leão, depois de tantos anos, parece que gosta da jaula. Passa cedinho ali no horto e vê que gemido triste. Que rugido triste. Que fica aquilo. Nenhum passarinho nasceu para viver dentro de gaiola. O profeta disse: eu não gosto de ver pássaros presos. Eu não gosto de ver pássaros presos. Engraçado, nunca gostei. Também. Me lembro uma vez que eu cheguei na margem do Rio Araguaia, lá em Aranã, num restaurante, e lá chegou um rapaz com um sofrê. O nome do bichinho já chama sofrê. É bonito para chuchu. Dentro da gaiola, eu falei: ó, você quer 500 conto nele? Naquela época, não sei quanto é que vale hoje. Vamos dizer que fosse o quê? 50 reais? 5 reais? Mais ou menos assim, né, moço? Mas a minha intenção era essa: chegar lá na margem do rio, falar: vem cá, você. Eu abri a gaiola assim e soltar. Não, eu não sou ecologista entre aspas, não. Espera aí. Esse espírito não me apoiou. Não era isso. Isso é outra coisa muito diferente. Eu já comprei um viadinho para isso. Eu já comprei tartaruga para soltar. Mas não como ecologista. Entre aspas. Não. Se eu pegar um animal vivo assim, eu não tenho coragem de matá-lo. Não tem, não. Se Deus me dá um bicho lá, é outra coisa muito diferente. Existe. Isso é estrutura humana. O viver congregado. É uma necessidade. Acostuma-se. Tem hora que estar sozinho é um céu, é um paraíso, é um descanso. E Salomão disse, principalmente quando a mulher é rixosa. Misericórdia. Por uns tempos você sofre aquele alívio, aquela coisa mais gostosa do mundo. Não é assim.
A sociedade tem prazeres diversos. Agora você vê, o indivíduo, os nordestinos estranham o termo indivíduo, mas ele é próprio. O indivíduo que vive em outra sociedade, seus prazeres divergem dos prazeres de uma filha de Deus, dos prazeres de um filho de Deus, e daí então, choque na verdade. Se não diverge, é porque, na verdade, são pássaros da mesma plumagem. Isso é certo. Veja, ainda é um grupo de pessoas que se submetem a um regulamento dominante, né? A fim de exercer uma atividade comum, a dois, a três, a grupo. Ou defender interesses comuns, olhando para o mesmo alvo. Olha, para terminar, companhia de pessoas que se agrupam em instituições ou ordem religiosas. Eu estou tratando com o dicionário. Ordens religiosas. Parceria é uma associação, é um conluio, não é? A sociedade existe sociedade até mesmo entre os bandidos. E quando se trata do casamento, se trata de um contrato consensual pelo qual duas pessoas se obrigam a reunir esforços ou recursos para um fim comum. Eu quero estudar isso ainda mais detalhadamente, se assim Deus permitir. Agora, o nosso restinho volta para a mensagem. O casamento é uma sociedade. Portanto, Paulo está dizendo, porque que sociedade comum tem a luz com as trevas? Agora, dentro da mensagem. Deve ser sob as seguintes condições na mensagem. Primeiro, espera aí. Amor. Isso aqui você já conhece salteado já, de cabeça para baixo, não é? Mas não tem importância não. Outro dia um jovem me perguntou, irmão Branham, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Lhe disse, quanto pensas dela? Respondeu, irmão, a amo tanto. Disse-lhe então, pois se não podes viver sem ela, então casa-te. Porém, se te é possível viver só, pois então não te cases. Seja ela da mensagem, seja ela quem for. Porém, se vais morrer sem ela, pois te é mais conveniente casar-te, então você vai morrer sem ela. Gente, quando você vê que o casamento é daquele jeito que você tem que ficar puxando mais do seu lado, você já começa a se desgastar. Quando um tem que, como eles dizem fora, ficar no pé do outro, já começa aí o desgaste. Deveria haver realmente uma reciprocidade, uma correspondência.
tanto um como o outro dizer: eu não posso viver sem você. O que estava procurando dizer era isto: se tu a amas tanto, agora antes do matrimônio, tudo está bem. Mas depois que se casam, então vêm as provas e as lutas da vida. É então quando tem que estar tão enamorados que se entendam. Quando tu estás desgostoso com ela, ou ela contigo, ainda devem se entender. Aí ele disse: assim também deve ser com Cristo. E eu tenho que abreviar. Vamos aqui para o absoluto. O absoluto seria aquela pessoa ser a sua absoluta. Tem que ser um absoluto. Gente, a gente vê casamentos que a gente vê que aquele rapaz não é absoluto para aquela moça. Mesmo porque ele não tem condição de ser. E vice-versa. Parece que não encontra senhorio nela. Parece que não encontra o SR nele. Mas é aquela coisa, a gente vai como quem está entrando numa água que vai aprofundando cada vez mais até afundar. Primeiro no tornozelo, depois nos joelhos, vai indo na cintura, no pescoço e vai indo até. Não tem mais jeito. Absoluto, parágrafo 65. Vocês deviam anotar teu caderninho, anotar tudo direitinho, grifar de vermelho, para depois. Mas, porém, quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente, até que você alcançou aquele poste. Você não tem direito de esbagaçar sua vida e depois dar para falar para um homem: agora você aproveita ela, você recachuta ela. As moças deviam pensar nisso. Bagunça por aí, de shopping, de perdição por aí, depois acham um cara de mamão. E quer Deus naquilo? É preciso levar a coisa mais a sério. Quando você se casou, algo teve que girar através de sua mente, até que você alcançou aquele poste. E isto deve ter sido amor pela sua esposa ou seu marido. Talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa do John. Não. Ou isto ou aquilo. Mas há algo nela que te toca. Há algo que você não sabe explicar, que te toca. Talvez ela não seja tão bonita quanto a outra. Ou ele não seja tão bonito, tão aparente, quanto o outro. Mas tem que haver um absoluto ali que a faz ou faz diferente. Então aquilo ali é o poste. Que te engraça. E ali está onde você segura. E se aquilo não está ali, é melhor você não se casar. Aquele poste de amarre, aquele absoluto. Esse casamento não vai muito longe. Se não houver esse absoluto, se não houver esse poste. Eu pus aqui endossando isso aqui, é o casamento de divórcio, parágrafo 236, que também você já tem anotado e de cor. Quando você recebe uma revelação, há quantas irmãs e irmãos aqui hoje dizem assim: meu Deus, pela vida que eles tinham antes, no tempo de jovens,
Eu disse, meu Deus, se eu tivesse uma instrução como essa no meu tempo, quanta desgraça eu não teria evitado. Quanto sofrimento eu não teria evitado, porque eu obedecia. Se eu ouvisse isso aqui, eu teria sido outra pessoa, teria feito de forma tudo diferente. Há muitos que não, começando por mim, mas há muitos que sabem que obedeciam. Você sabe quem é você. Há muitos que me dizem, pastor, se eu tivesse ouvido o que minha filha ouve, minha vida teria sido completamente diferente. Porque eu obedecia, tudo que eu ouvia de bom eu obedecia, mas era tudo que eu tive. Eu não tive um pai para isso, eu não tive uma mãe que tinha essa sabedoria, e eu não tive esse ensinamento, eu não tive uma igreja dessa forma, ensinando. Em outras palavras, eu não tive um profeta. Os anos vão passar, se houver tempo, você vai lembrar. Isso aqui já só está os ossos por lá, se ainda tiver osso ainda, né? Você vai lembrar. Quando você recebe a revelação diretamente de Deus, que aquela é sua esposa, então é sua esposa para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Mas, gente, houve tanta doutrina sobre isso. Por isso que eu falo para vocês. Outro dia eu recebi um telefonema. Escuta, pastor, eu quero saber do senhor aí sobre esse terremoto profetizado. Vai ser a ressurreição. Porque citou o nome do irmão aí da Venezuela, da América, né? E tal, tem umas literaturas assim, falando isso. Falei, olha, irmão, eu não sei disso. Eu não entendo isso. Eu não mexo com isso. Meu ministério é outro. Eu não tenho ministério para isso. Eu não mexo com isso. Então pega isso aqui e diz, não. O irmão Branham disse assim, ó. Chega na moça e diz, eu fui revelado que você é minha esposa. Acabou, o irmão Branham disse aqui, agora você tem que casar comigo. Espera um pouco. Por que você não vem de mim? Isso já vieram no escritório falar isso, que sediaram. Sediaram. Você tem que casar comigo. Mas espera um pouco, espera um pouco. Isso tem que ser uma correspondência, ela também tem que ter a mesma revelação. E ele completa dizendo assim, porém, o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. E quando estiver separando, entenda que foi o homem quem ajuntou. Mas o que Deus ajunta, nenhum homem deve se atrever a tocá-lo. Portanto, o que Deus ajuntou, ele disse, não separe o homem. Não que o magistrado meio embriagado, o juiz dessa sociedade podre, né? Aquele pastor caído da graça com um colarinho clerical abençoou, não é isso não. Mas está aqui, ó. Onde é que está? Eu não posso misturar, eu vou saltar aqui para responder para esses que dizem, ó, eu fui revelado que você é minha esposa. É? Então tudo bem, né? Só que eu não fui revelado que você é meu esposo. Escolhendo uma noiva 27. Fala, irmão, você crê na mensagem? Então, tudo bem. Esse mesmo profeta que falou para você, que você tem que ser revelado, diz na mensagem, olha, eu estou te armando. Estou te dando a metralhadora, as balas e tudo, né? Sabe que é esse mesmo profeta que diz aí, que você está me mostrando aí, eu concordo com isso aí. Eu concordo. Mas ele mesmo diz assim, ó, parágrafo 27, de escolhendo uma noiva. De maneira que esta noite pode ser o momento em que muitos de vocês tomem sua decisão de onde se passar a eternidade. A outra decisão que temos que fazer na vida é eleger o companheiro, você vê?
Como é que não se fala em casamento demais? A primeira é a eternidade, a segunda é eleger o companheiro. Ou a companheira de toda a vida. Ao rapaz e à moça que se lançam à vida tem sido dado o direito de fazer a seleção. Os jovens escolhem, a moça tem o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Portanto, isso é falso. Porém, segue sendo uma eleição de ambos os lados. É uma eleição de ambos os lados. Você é soberana para eleger, como Deus te elegeu por soberania, me elegeu a nós. Você também elege o seu companheiro. Você é soberana, você é soberano para eleger a sua companheira e vice-versa. Ela é soberana para dizer sim ou não. Agora, é claro que escutando a voz de Deus, escutar a voz de Deus, eu digo, uma palestra como essa é a voz de Deus ou não é? Então está aí, escutando a sua voz. Escutando a sua voz, escutar a voz de Deus, no parágrafo 6 e 7. A mensagem, escutando sua voz. 6 e 7, não é? Os profetas falaram destes dias. Disseram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez de doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto e tem progredido tanto até o ponto que nesses dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. E é muito estranho ouvir alguém dizer assim diz o Senhor. Ninguém espera assim diz o Senhor para dar o seu passo. Lá atrás, da igreja primitiva, quando o Senhor dizia, assim diz o Senhor, era o Senhor, não importa o que fosse, não importa se o mar se era mar vermelho, se era Golias, se era o que era. Sendo Deus, é o bastante. Tem muitas personificações disso. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isso sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nesses dias não tem cuidado de nada. Nós somos relaxados. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga, o Senhor me falou. Então, era muito próprio e o que era certo, dizer primeiro, irmã, vamos orar, ver o que o Senhor diz em primeiro lugar. Mas hoje é assim, vamos namorar, vamos abraçar, vamos beijar para ver o que o Senhor diz. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos e irmãs oravam toda a noite, seus lares estavam em ordem, segundo o livro do Senhor, e Deus tinha preeminência nos lares, a atmosfera dos lares era de paz, não havia gritarias, palavras descaridosas e coisas. Então o Senhor tinha que falar mesmo. Agora temos tantas coisas tomando essa proeminência. Nós temos o carro, nós temos a indústria, nós temos o avião, nós temos a viagem, nós temos o cheque, nós temos tantas coisas. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e qual personagem estará na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo, e resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor, para vir nos cultos, ouvir a sua voz. E aqueles que se dizem ser cristãos, se ajoelham para orar e simplesmente digam algo como, Senhor, abençoe a minha família e cuide de nós. Boa noite, Senhor, viu? Muito obrigado. E ao amanhecer o dia seguinte diz, bom dia, Senhor, como é que passou a noite? Guia-nos através do curso desse dia, amém. Devemos esperar no Senhor até que escutemos a sua voz.
sobre aquilo que você vai. Na maioria dos casos, eu preciso de oração, ore por mim, ore por mim. Você precisa de orar. É um hábito vindo dos pentecostais. Irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Toda hora que encontra, irmão, ora por mim. É hábito. É hábito. Eu preciso de oração. Mas primeiro eu preciso de orar também. Eu sei que muitas irmãs estão orando por mim de madrugada enquanto eu estou roncando. Gente, eu tenho que terminar. Já foram 5 minutos, mas vocês têm um pouquinho de paciência, só mais 2 coisas eu não comento. Aí vem a questão mista. A sociedade com o infiel, que às vezes está dentro da mensagem também. Agora, anote, vocês querem anotar? Tudo bem. Esteja certo de Deus, a mensagem, esteja certo de Deus, parágrafos 6 e 7. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Isso quer dizer, de modo nenhum. Deve sempre casar-se com um crente. Mas Acabe fez esta coisa maligna. Não vou comentar. Na mensagem Hebreus, capítulo 3, parágrafo 173. 173. Jovem se casando com determinada moça que não crê, ou alguma mocinha se casando com um rapaz que não crê, não deviam fazer isto. Não importa quão engraçadinho, quão bonzinho ele seja, ou que gracinha ela seja, e que olhos grandes tenha ela, num destes dias eles murcharão, viu? Você não vai querê-los mais depois. Mas, irmão, sua alma viverá para sempre. Quer dizer que a coisa tem a ver com a alma. Você tenha cuidado com o que você está fazendo. Se ela não é uma verdadeira crente, ou ele não é um verdadeiro crente, não se una assim. Não se una. Primeiro você tem que testar o seu espírito, como ensina São João. Afasta-te de tal coisa, isto te causará problemas pelo caminho. Quer que repete? Hebreus, mensagem Hebreus, capítulo 3, parágrafo 173. 173.